O tempo do ajuntamento. Continuação. Prezado leitor, o senso do dever para com meus irmãos e as minhas irmãs e o desejo de que o sangue das almas não seja encontrado em meus vestidos impele-me a escrever esta pequena obra. Estou ciente da incredulidade existente no espírito das multidões com respeito às visões, como também de que muitos que professam estar aguardando a Cristo e ensinam que estamos vivendo nos últimos dias, consideram-na como vindas de Satanás. Desses espero muita oposição, e não tivesse eu sentido que o Senhor requereu isso de mim, não teria tornado públicas as minhas visões, dada que elas provavelmente atrairão o ódio e o escárnio de alguns. Mas eu temo a Deus mais do que ao homem. Quando o Senhor, no início, me deu mensagens para levar ao seu povo, foi-me difícil apresentá-las, e muitas vezes eu as amenizei e as tornei mais suaves pelo temor de ferir alguém. Foi uma grande prova declarar-lhes as mensagens como o Senhor mais entregou. Eu não compreendia que estava sendo infiel e não vi o pecado e o perigo de tal procedimento até que fui levada em visão à presença de Jesus. Ele me olhou com um senho carregado e desviou de mim o seu rosto. Não é possível descrever o terror e a agonia que senti. Caí sobre o meu rosto diante dele, mas não tive forças para proferir uma só palavra. Oh, como ansiei ser coberta e ocultada daquela fronte severa! Pude então compreender um pouco de como se sentirão os perdidos ao clamarem aos montes e às rochas: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Nessa ocasião, um anjo mandou-me levantar, e o quadro que meus olhos enfrentaram dificilmente poderá ser descrito. Um grupo foi apresentado diante de mim, cujos cabelos e vestes estavam em desalinho e rasgados, e cujo rosto eram o quadro do desespero e do horror. Eles se aproximaram de mim, tiraram as suas vestes e as esfregaram nas minhas. Olhei as minhas vestes e vi que estavam manchadas de sangue, e esse sangue abria nelas buracos. De novo caí como morta aos pés do meu anjo assistente. Eu não podia articular nenhuma escusa. Minha língua recusava toda palavra, e eu desejei ser afastada de tão santo lugar. De novo, o anjo ergueu-me e disse: este não é o teu caso agora, mas esta cena foi apresentada diante de ti, para que saibas qual será a tua situação se negligenciares declarar aos outros o que o Senhor te tem revelado. Mas se fores fiel até o fim, comerás da árvore da vida e beberás do rio da água da vida. Terás que sofrer muito, mas a graça de Deus é suficiente. Senti-me então disposta a fazer tudo o que o Senhor requeresse de mim, a fim de ter a sua aprovação e não experimentar o seu senho severo. Frequentemente tenho sido falsamente acusada de ensinar pontos de vista peculiares ao Espiritismo. Mas antes que o redator da The Star incorresse nesse engano, o Senhor me deu uma visão dos tristes e desoladores efeitos que se produziriam sobre o rebanho pelo fato de ele e outros ensinarem ideias espíritas. Tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa. Perguntei-lhe se seu pai era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele. Disse Jesus: eu sou a expressa imagem da pessoa de meu pai. Tenho muitas vezes visto que o ponto de vista do Espiritismo afasta toda a glória do céu, e que em muitas mentes o trono de Davi e a amorável pessoa de Jesus têm sido queimados no fogo do Espiritismo. Tenho visto que alguns que têm sido enganados e conduzidos a este erro serão levados para a luz da verdade, mas ser-lhe-á quase impossível se libertarem inteiramente do poder enganador do Espiritismo. Tais pessoas devem fazer uma obra integral, confessando os seus erros e abandonando-os para sempre. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essas palavras seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto de seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica.
Assim tratou Deus com Pedro, quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Atos 10. Aqueles que puder fazer circular essa pequena obra, eu diria que ela se destina apenas aos sinceros e não aos que ridicularizariam as coisas do Espírito de Deus.